senão como reflexões de um arquiteto militante e, de algum modo, sempre perplexo em frente aos enormes desafios que nós temos para enfrentar. E a segunda parte que eu vou comentar será justamente sobre esses desafios, mas sobre as possibilidades. E essas possibilidades que nós temos pelas próximas décadas de ajudar a construir uma cidade que seja menos desigual. Uma cidade onde as oportunidades possam ser compartilhadas mais amplamente pelo conjunto dos cidadãos. Uma cidade onde a vida urbana, as condições de interação social, de troca entre as diferenças, possa ser garantida permanentemente. Eu penso que essa questão da sustentabilidade, que está tão em foco hoje em dia, no caso das cidades, ela precisa, sobretudo, ter uma linha de reflexão sobre essa capacidade da cidade de formular o lugar, de organizar o lugar das trocas sociais, da interação, e que se opõe, obviamente, à cidade dos guetos, à cidade do isolamento, à cidade dos condomínios fechados, à cidade onde só nos relacionamos com os nossos iguais. E, nesse sentido, nesse embate, talvez o exemplo dos projetos urbanos nas favelas seja um dos instrumentos mais poderosos para ajudar a nossa reflexão. Favela, justamente, que tem uma morfologia própria, ou diversas morfologias, e que nos dizem que, uma vez consideradas como um pedaço da cidade, com seus equipamentos, com as suas infraestruturas, trazidas à nossa contemporaneidade, elas podem, objetivamente, ser um lugar bom de viver, com serviços públicos adequados e constituir formas urbanas diferenciadas e, no entretanto, enriquecedoras de um conjunto urbano maior, onde a multiplicidade, a diversidade e a troca entre as diferenças possa ser o nosso cotidiano. Eu não quero me estender muito nisso, então tem algumas imagens, bastante imagens, que vão ajudar a dizer melhor o que eu estou comentando inicialmente. Esse título, vou começar pelo título, que é tracinho no informal ali, eu acho que já mais ou menos está justificado pela própria apresentação da Marta. Eu fui rápido, eu corri ali, passei esse tracinho no informal. E o nem tabu, nem panaceia, é porque esses últimos dias têm sido de muito questionamento sobre remoção compulsória ou remoção de favelas, e é apresentado como uma política habitacional. Remoção de favela passa a ser uma política habitacional. Eu tenho defendido que remoção não pode ser um tabu, isto é possível, é desejável em algumas circunstâncias, é impositivo em outras que existam as remoções. Até tenho exemplificado durante o período em que eu exerci a função de secretário de Habitação do Rio, foram durante 8 anos, acabou em 2000, nós reassentamos 52 favelas, que não era possível serem urbanizadas. Elas estavam embaixo de viaduto, estavam sobre palafitas, estavam em áreas de encosta que não tinham como contê-las. 52 favelas foram reassentadas. Mais de 12 mil famílias foram deslocadas. Simultaneamente, mais de 550 mil pessoas, moradoras em favelas consolidadas, que podiam ser abrangidas pelo programa Favela Bairro, foram atendidos. Isto é, há uma multiplicidade
de aspectos que precisam ser considerados. Programas. Um deles pode ser a remoção. Obviamente, em alguns casos, como eu disse, é impositivo. Não é a panaceia, porque não vai resolver efetivamente os problemas, senão só daqueles atingidos diretamente. Esse desenho tão bonito, de Le Corbusier, de 1929, sobre o Rio de Janeiro, é, simultaneamente, uma homenagem à geomorfologia carioca e é uma rejeição à cidade existente. O que Le Corbusier propõe é uma outra cidade, por sobre a cidade então existente. Uma cidade em viaduto, com vários andares, sob pilotis, onde a cidade existente permanece por um certo tempo enquanto não se mobiliza a outra evidência melhor, superior, proposta por ele. A cidade dos edifícios isolados, os edifícios sobre os verdes, aquela frase ali, aquela urge demolir o centro, urge construir uma nova cidade, eu destaquei porque faz parte de um contexto em que o Rio de Janeiro tem desconstruído a sua centralidade metropolitana, a sua centralidade urbana, a sua centralidade política, social e econômica, em benefício de novas centralidades, de certo modo, apoiadas de certo modo não, totalmente apoiadas na ideia arquitetônica. Este é um mapa de 1962, 63, um dos planos mais importantes que foram construídos para o Rio de Janeiro, plano Doxíades. A mancha amarela é a cidade de então, 1960, quando a capital foi transferida para Brasília. Nós temos aqui a Baía de Guanabara, você sabe, o Rio de Janeiro, a origem do Rio de Janeiro está aqui. Dá para ver daí de longe essa manchinha vermelha? Ou é melhor eu mostrar de lá? O Rio de Janeiro, nessa ocasião, aqui é o centro da cidade, aqui crescia a Zona Norte, Niterói está aqui, ó, São Gonçalo, e Doxíades, chamado para projetar o Rio de Janeiro, esse território aqui, na ocasião, tinha mais ou menos 300 quilômetros quadrados. Ele projeta um território de 8.000 quilômetros quadrados. E o plano dele se chama Rio de Janeiro do anos 2000. Isto é, a noção de futuro era de tão megalômana, que imaginava ser possível, ou pelo menos preparava a possibilidade da cidade se expandir em todas as direções, até os contrafortes da montanha, com diversas novas centralidades, e com isso justificando a desconstrução da centralidade metropolitana e, inclusive, a desconstrução da centralidade industrial que se localizava na Zona Norte. 2 ou 3 anos depois, Lúcio Costa é chamado para projetar um bairro novo, Barra da Tijuca, um lugar vazio aqui, este triângulo. A cidade estava lá, como vimos. E Lúcio, nosso maior urbanista, ele vendo aquela imensidão, aquela paisagem fantástica, ele não se conteve e imaginou que ali não seria apenas um futuro bairro, não seria o caso de ele projetar um futuro bairro. Ali se desejaria deslocar o centro metropolitano, daqui para cá. Bom, é preciso que se saiba, se diga, que isso aqui tem 40 quilômetros.
deslocar o centro metropolitano para a Barra da